avançado também. O som sai daqui. Não, vai da mesa. Então se eu posso falar aqui, sei lá. Lá não, mas esse daqui depois é com a internet. Não, tipo, se eu falar aqui perto. Sentar-se, por favor. Nós estamos todos muito felizes pela presença de cada um de vocês. Mas a gente quer a presença de vocês mais pertinho. A gente mudou os bancos aqui. Quero aproveitar o calor urbano e vir aqui um pouco mais perto. Está todo mundo no fundo, aí não se acanhe. Tem tanta gente desconhecida no fundo. Está todo mundo no fundo para cá e dar uma aconchegada aqui para a gente. Galera, aqui, ó, esse daqui, ó, esse aqui, ó. Os bancos da frente são esses que estão aqui na frente. Copia, corta e cola aqui. Nós começamos cantando uma música que fala da soberania de Deus, que é o Pai de amor que está presente aqui entre nós. E que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dele, para quem se rende ao amor desse Deus, não há motivo nenhum para nós temermos, porque ele ressuscitou e restaurou o nosso viver. Amém? Nós vamos pedir para você abrir sua Bíblia no Salmo de número 40. A minha tradução provavelmente está diferente do de vocês, mas a gente pode acompanhar juntos. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3. A realidade dessa música que está em forma de salmos aqui, também é muito a realidade disso que a gente acabou de cantar agora.
Deus é um Deus de amor, que se faz presente hoje aqui no nosso louvor. E pelo amor que Ele demonstrou, restaurando a nossa vida através da cruz do Calvário, nós não temos nenhum motivo para temer. E é isso que o salmista fala, é isso que inspirou o coração dele quando ele disse aqui: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Que as pessoas possam ver na nossa vida as coisas que Deus tem operado através do seu amor, né? Por isso eu vou pedir para a Ana orar para a gente, agradecendo a presença de Deus entre nós, pedindo para que Ele nos alimente com a sua palavra hoje, através das músicas, através das mensagens, e agradecendo a Deus pelo amor que Ele demonstrou por nós. Pai, muitíssimo obrigada por essa noite, Deus. Obrigada por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigada por ter nos trazido, Deus, para ouvir mais um pouco da Tua palavra, Deus. Apesar do reduzido número de pessoas, Pai, eu quero te pedir para que o Senhor esteja conosco, Pai, que essa noite seja uma noite agradável, Pai. Que possamos sair daqui cheios da Tua palavra, Senhor, e cheios do Seu Espírito Santo. Muitíssimo obrigada mais uma vez por estarmos aqui. Deus, abençoe a palavra que será dita. Deus, o louvor que faremos ao Senhor. Deus, que possa ser um louvor genuíno, Pai, um louvor de coração. Não para nós, Deus, mas para o Senhor. Em nome do Seu amado Filho Jesus, que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Amém. A música que a gente vai cantar agora fala mais ou menos a mesma coisa, mas que o nosso louvor seja cada dia que nós vivemos sob a direção de Deus, e que o nosso viver seja sempre ouvir a voz de Deus e obedecer ao chamado dele. Amém? Então a gente vai pedir para você ficar em pé novamente, para a gente cantar mais essa música. Se você provavelmente não conhecer, ouça atentamente. Na segunda vez você já canta com a gente, ela é fácil, ela é muito gostosa de cantar. Cada dia que vivemos, sobre a tua
Felipe. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Aqui tem bastante gente, sim. O pessoal está espalhado aí pelas pontas. Mas tudo bem, fiquem à vontade. Obrigado por terem vindo. A gente preparou isso tudo com muito carinho. Primeiro para Deus, mas para vocês também. E, bom, a gente vai falar um pouquinho do que a gente vai ter aqui hoje à noite, né? Pode falar primeiro você. Então, essa noite a gente vai ter aqui, primeiro uma entrevista com o reverendo Éder. Daqui a pouco a gente vai chamar ele aqui pra frente, ele vai se apresentar melhor. E agora o Du vai apresentar o pregador. Então, o pregador da noite é esse cara aqui. Isso, acena aí. É o Juan, pastor Juan, um grande amigo meu e grande pregador também. Vai trazer a palavra aí pra gente. Então, aproveitem aí que eu tenho certeza que Deus tem muito para falar com todo mundo. Eu queria fazer mais uma oração antes da gente começar. Depois a gente já pode, né, partir para os lances aí. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. E eu te peço perdão, Pai, porque às vezes isso passa despercebido. Mas, Pai, eu quero te agradecer porque a gente está aqui nessa noite, porque a gente teve a disposição no nosso coração de vir ouvir um pouco mais a Tua palavra, Pai. Tenho certeza que o Senhor preparou esse momento com muito carinho para cada um que está aqui. E se essas pessoas estão aqui, Pai, é porque o Senhor tem alguma coisa para dizer para elas. Então peço, Pai, para que o Senhor abra o coração de todos nós, abra a nossa mente, Pai, para que a gente possa entender a Tua mensagem e entender de que forma ela pode impactar as nossas vidas, Pai. Te peço para que o Senhor abençoe todos que vão estar envolvidos nas nossas atividades aqui, Pai, para que tudo que aconteça aqui seja de acordo com os Teus planos, de acordo com a Tua vontade, Pai. Eu te agradeço já por esse início que nós tivemos, por esse louvor, Pai, que foi feito só para o Senhor. Eu te agradeço por tudo isso que o Senhor tem feito, pela disposição de todos que participaram aqui, Pai. E te peço para que o Senhor continue com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza. Também isso. Chamar o reverendo Éder aqui à frente. A gente vai sentar no sofazinho bonito, né? Vocês pensaram que é só enfeite, né? Mas tem tudo tem um objetivo aqui na frente. Pastor. Vamos ver. Eu acho que sim. A junta dá seguro de vida, de saúde? Sim. Então tá bom. Pelo tanto que o senhor viaja, né? Tem que dar. Então, gente, nós estamos aqui com o reverendo Éder. Ele é secretário executivo da Junta de Missões Nacionais da IPB, a JMN. Às vezes você vê JMN e não sabe o que é. Junta de Missões Nacionais. Ali atrás, se não é ali, eu acho que no salão tem um cartaz com os missionários da junta. E para a gente dar continuidade aqui, dar início, queria que o senhor apresentasse a junta para a gente. O que é a Junta de Missões Nacionais? A Junta de Missões Nacionais não é uma agência, como no caso nós estamos vendo o quadro ali da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. A Junta de Missões é uma comissão permanente do Supremo Concílio e desde 1940 que a Junta auxilia igrejas, presbitérios e sínodos. E em algumas localidades a Junta ela mesmo abre o trabalho nessas localidades aonde não existia na época nem sínodo nem presbitérios e nem igrejas que fossem, né? Nós tivemos poucos dias no estado do Acre e eles lá com uma alegria comemorando os 41 anos do presbiterianismo naquela localidade. E o primeiro trabalho ali foi a junta que iniciou. Hoje nós já temos um sínodo lá e 2 presbitérios. Apresenta sua esposa também, para não ficar mal na fita. Quem está sempre me acompanha é minha esposa, a missionária Cristina, e hoje ela ocupa na junta, eu digo que ela é paparazzi. Se ela está tirando foto é porque vai para a revista,
ou por Face ou para o nosso site, né? Sempre essas fotos estão já encaminhando para lá. Então ela fica sempre tirando fotos. E minha companheira de viagens. Isso aí, legal. Assim, o senhor falou que a Junta de Missões Nacionais, ela trabalha no Brasil, né? Então, quando a gente fala de missões, normalmente a gente liga muito missões ao Oriente Médio, principalmente na Ásia, África também. E só que a gente às vezes não conhece o trabalho de missões no Brasil, né? E a gente vê nesses países a grande dificuldade de perseguição, de queimar igrejas, perseguirem pastores. E queria saber quais são as dificuldades hoje, assim, da Junta de Missões Nacionais, dos campos da Junta. Deixa eu colocar bem para a gente entender essa questão de missões na Igreja Presbiteriana no Brasil. A Igreja Presbiteriana no Brasil é uma igreja que nós dizemos que é uma igreja missionária. Porque os dízimos das ofertas, os dízimos que sobem ao Supremo Concílio, 54% é investido para missões. Nós temos o órgão chamado órgão de Comitê Gestor de Missões, e nesse órgão se apresentam 3 órgãos que vão buscar justamente a receita desse valor de 54% que é destinado a missões. Então lá nós temos a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, essa que justamente ela vai trabalhar com aqueles missionários que estão fora do nosso país e ainda no nosso país ela trabalha com os quilombolas, com os ciganos e quilombolas, ciganos no Brasil e os índios, obrigado, e com os índios. O PMC, Plano Missionário Cooperativo, ele trabalha no Brasil praticamente revitalizando igrejas em localidades, nas grandes metrópoles, e localidades que já têm uma presença presbiteriana. Então é o PMC que entra. Nós temos a APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. A APECOM nós conhecemos muito, um do trabalho deles é o Verdade e Vida. E a Junta de Missões Nacionais. A Junta de Missões Nacionais, nós só abrimos trabalho aonde não existe a presença presbiteriana. Então nós chegamos nessas localidades, justamente ou só, ou com auxílio de igreja, presbitério ou sino. Aí quando você me pergunta sobre a questão lá fora, eu não sei lhe responder. Localidades carentes que nós precisamos atingir. O Supremo Conselho determinou que a Junta de Missões investisse maciçamente no Rio Grande do Sul, no estado de Alagoas e no Piauí. O estado de Alagoas, praticamente, nós estamos cumprindo o nosso dever lá, com a abertura de diversos campos naquela localidade, campos exclusivos da Junta de Missões. Agora nós estamos partindo para o Piauí, principalmente ali no sul do Piauí. É uma localidade totalmente, quando a gente, praticamente, alguém vem fala sobre missões, a gente pensa justamente lá fora. Mas se você passar ali no sul do Piauí, você vai acreditar que você está fora do nosso Brasil. É totalmente diferente as coisas que você vai encontrar nessas regiões. Interessante. Assim, e o que é preciso fazer para ser um missionário da Junta de Missões? Vai que hoje surge aí alguém chamado para isso. Nós estamos precisando de vocês. Aquela palavra do Senhor Jesus Cristo está sendo cumprida. A Junta de Missões está precisando de missionários. Muitas igrejas que estão abrindo campo ligam para a Junta de Missões pensando que nós temos uma reserva de missionários. Nós não temos nenhuma reserva de missionários. Está difícil. Nós fizemos agora uma parceria com a JET. Agora eu vou pedir para o pastor da igreja dizer o que é JET, que aí não é minha área. Junta de Educação Teológica. E a Junta de Missões, justamente para a gente poder enviar os missionários, fazer um estágio, o seminarista fazer um estágio, para conhecer melhor o campo. Para entrar na junta, é necessário passar por um dos institutos da igreja. Nós temos 3. Ou pastor pastor, que nós não vamos dizer de onde foi, mas sendo de um presbitério um pastor, então nós estaremos enviando. Primeiramente, tem um questionário.
questionário que é preenchido e ele deve ser entrevistado. Depois dessa entrevista aprovado, ele está apto para ir para o campo, plantar mais uma igreja. Então é necessário passar nos institutos. Sendo missionário são 3 anos. Pastor de um dos presbitérios nós estamos enviando. É por isso que é necessário, nós não enviamos nenhum missionário que não seja formado em um instituto ou que seja um pastor presbiteriano. Mas se surgir assim, eu quero doar minhas férias para um campo missionário, por exemplo, pode surgir isso, né? Às vezes a pessoa não tem um chamado para ir para um seminário, para um dos centros teológicos da gente, mas quer doar suas férias para a obra. Nós estamos recebendo. Ano passado foi com alegria que nós recebemos ali no estado do Piauí, em Esperantina e em Barras. Um grupo que saiu aqui de Curitiba e foram até essas cidades. Nós estamos recebendo agora uma viagem de um grupo, Projeto Semear, da mocidade ali de Palmas. Eles estão indo até o estado do Maranhão, na cidade de Carolina. Vão fazer um trabalho lá justamente, doaram suas férias e estão indo para essas localidades. Se tiver, os nossos campos estão abertos. A gente só quer ter o contato com o pastor da igreja para saber quem é que está enviando. E a UMP tem uma parceria aí justamente enviando-nos, tendo trabalho nos campos da Junta de Missões. Nós ficamos abertos para receber. Quer doar suas férias, quer ir conhecer um campo, nós estamos abertos e podemos enviar e podemos até auxiliar nesse seu envio até um campo missionário. Eu fiz essa pergunta porque quando eu era adolescente a gente realizou um projeto assim. A gente foi para Exu, lá em Pernambuco. Não sei nem como que hoje está a igreja lá assim. Você tem alguma notícia da igreja? Não, porque quando ela passa a igreja a gente deixa de acompanhar. Isso é bom, então, né? Quer dizer que o nosso trabalho deu certo. A gente foi para Bonito também, fomos para São Miguel do Oeste. E assim, se a igreja entender, né, como é bom você estar no campo missionário, nem que seja 15 dias, a gente ficou 15 dias lá, foi algo assim marcante para a gente. Se vocês não quiserem ir muito longe, graças a Deus, esse ano nós estamos com 16 campos no estado de São Paulo. Então aqui mesmo no estado de São Paulo você já pode conhecer um dos campos, né? São 16 no total este ano. Além de ir, como nós, adolescentes, jovens, pessoal da igreja, pode ajudar a junta? Assim, o que a gente poderia fazer? Olha, a Junta de Missões Nacionais, como eu falei, ela está naquele grupo que ela recebe daquela verba que vem do Supremo Conselho. Nós temos um dos diretores que está aqui presente, o presbítero Gilberto, é meu chefe, ele está ali olhando o que é que eu digo aqui. Então, ele está aqui presente e ele sabe. Nós temos 25 campos que são mantidos com verba que nós chamamos verba recursos próprios. São aquelas verbas que nós recebemos de ofertas. E a junta, ela praticamente entra com um cofrinho missionário destinado às crianças. Nós temos o Real Missionário, que é aquele terceiro domingo que vai e coloca R$1 missionário. E nós temos Bíblias que nós trocamos por ofertas, camisetas que a gente troca por oferta, para justamente manter esses campos que nós precisamos. Então são 25 campos que, justamente para não deixar, dizer, aqui vocês bem conhecem, o Gilberto, na hora que se for para cortar alguma coisa, ele chora. Não pode cortar, irmãos, é mais um campo que está vindo aí, não vai deixar esse campo. E nisso a gente fica com 25 campos mantendo com a oferta dos irmãos. Então, como é que pode contribuir? Através dessas campanhas. Esse valor chega e isso nos auxilia. A igreja aqui de Americana é uma igreja que ela tem se mostrado uma igreja missionária. Ela nos manda uma oferta que nós enviamos aos missionários. Essa oferta chega lá, é exclusiva, ela diz, olha, estão mandando X aí. E nós pegamos e mandamos para os missionários. E poucos dias nós chegamos a isso, olha, chegou uma oferta aí, e eu cheguei no campo logo em seguida. Aí a missionária estava agradecendo a Deus, como chegou esses valores? Então agradeço a igreja que te mandou, a gente passa e-mail, não sei se chega, mas eu passo e-mail dizendo, olha, a igreja americana mandou isso. Então eles muitas das vezes ficam na alegria
porque justamente eu sei quem é que está apertado, né? Quem eu sei, eu mando aquele valor para ele. Aí chegando aquele valor, ele agradece imensamente. Aí diz, é o seguinte, uma das coisas que nós temos o cuidado é de não chamar os nossos missionários de coitadinhos. Dificuldades tem. E quando eles estão em dificuldade, a gente passa. Mas, mais uma vez, eu agradeço a esta igreja. Ano passado, nós tivemos um missionário que o seu filho foi fazer uma cirurgia e eu tomei conhecimento dessa cirurgia praticamente um dia antes dele fazer. E nós ligamos para ele e ele disse, eu perguntei, quanto é que você tem para a cirurgia? A cirurgia era 3.200. Eu perguntei, quanto é que você tem? Ele disse, eu consegui R$200. Então a gente tinha conseguido bastante, né? E eu digo, a cirurgia é amanhã. E eu sei que nós entramos em contato, mandamos um ofício aqui à igreja, e foi uma igreja que cooperou com a gente. Disse, não mando todo, mas vamos mandar uma parte. Tendo uma igreja assim, nos dando suporte, nós temos, o dinheiro está indo. Então ele fez a cirurgia das 2 vistas, e nós tivemos o auxílio dessa igreja. Então, por isso, o nosso louvor, a nossa gratidão ao pastor, ao conselho da igreja e a todos vocês que fazem a Igreja Presbiteriana Americana. Obrigado, pastor. Agora a gente vai abrir para perguntas. Com quem está o microfone? Está com o Eliseu ali. E hoje é uma novidade, se alguém... A gente está transmitindo o culto online. Viu, pastor? Chique. E nós vamos ter perguntas dos internautas. Por sempre dizer isso. Vamos ter perguntas dos internautas. Se alguém está com internet aí, faz a pergunta só para a gente no telão. Opa! Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para o pastor? Vamos, gente. Pode fazer. Quantos missionários tem a junta hoje, pastor? Nós estamos com 201 campos. Nós estamos com 201 missionários. Não sobrou nenhum. Qual estado tem mais campos da junta? O estado do Maranhão é o estado que tem o maior número de campos, em torno de 24 campos. Sim. Quer saber qual foi o lugar mais difícil que algum missionário já relatou de trabalhar? Olha, os missionários, eles têm campos difíceis, mas eles, quando saem, eles saem com esse gosto de ir para essa localidade. Eu estive visitando ano passado, e o presidente e o supervisor de campos estão hoje nessa região, amanhã estão chegando, Nova Bandeirantes, Mato Grosso. E conversando lá com os missionários e a esposa do missionário, aí ela disse, olha, eu sei que a junta nos oferece, nós temos o plano de saúde, mas aqui não tem médico. Então, às vezes, as dificuldades são essas. A gente dá o que pode dar assistência para eles, mas eles não têm. Nós, dificuldade agora mesmo. O presidente e vice estão viajando, que há 4 meses nós estamos acertando uma viagem para os campos da região ali do Mato Grosso. Não estavam podendo ir por causa da chuva. Aí, quando alguém disse, olha, suspendeu a chuva agora. Aí eles viajaram. Hoje viajaram para lá, porque eles sabem que não está chovendo, aí dá para passar. Porque quando está chovendo, aí eles não saem da localidade, não conseguem sair daquela localidade. Então, vamos orar para que não caia chuva esse dia, que nós estamos com 4 seminaristas naquela localidade, voltando lá para o dia 20 de julho. Se chover, eles ficam presos lá, viu? A formação está pelo Instituto Bíblico do Norte, lá em Garanhuns, o IBA, Instituto Reverendo Augusto Araújo, e o IBEL, em Patrocínio.
Então, esses eles formam especificamente para missões. Então, quem estuda nesse instituto está se formando para ser um missionário. Os demais, presbíteros, sendo pastor, a gente recebe. E alguns a gente está recebendo com o CEIBEL, que é lá do IBEL. Aí só o que a IPB necessita para todos aqueles que vão abrir campo, qualquer um desses órgãos da IPB, que tem o CTM, que é feito em dezembro em patrocínio. Então, todos é necessário ter esse certificado para poder abrir um campo. CTM, essas siglas. É o certificado de treinamento missiológico. Okay. Mais alguma pergunta? Aí, pessoal. Vitor, todo o microfone. Tá ali. Boa noite, pastor. Recentemente, várias cidades no Paraná estão alagadas por causa das chuvas que ocorreram em muita quantidade. Queria saber se a junta tem alguma missão especial nessas cidades, não só com o intuito de abrir igrejas, mas sim ajudar as pessoas que estão precisando de alguma coisa. Olha, nenhum dos campos da junta foram atingidos nesse momento. Não cabe à junta, mas nesse momento a IPB tem o CAIS. Ele que é responsável justamente por essa assistência. Mas ontem mesmo me perguntaram, teve algum campo da junta atingido? Não, os nossos campos não foram atingidos com essa chuva. O chefe. Fala. Ele manda mais em mim do que eu, né? O reverendo Weber, ele é pastor, tem uma igreja, está de licença, trabalhando na Junta de Missões. Ele era, junto comigo, um diretor da Junta. E aí o presidente o escolheu para secretário executivo. E ele bondosamente aceitou essa função, deixando o cargo de diretor, passou a ser o nosso secretário executivo com muita eficiência. Eu gostaria que ele falasse daqui a pouco sobre porque nós vamos ter o Supremo Concílio agora no mês que vem, e nós estaremos lá em Natal, eu, o reverendo Ailton, são quatro pessoas do nosso presbitério de Americana, em Natal. E eu já estou fora, praticamente já estou fora da junta, só se eu for reencaminhado, reeleito no cargo de diretor, senão eu já estou fora. Mas o reverendo Weber continua como secretário executivo, ele continua, e isso é um cargo de confiança da diretoria. Mas a Cristina, que está aqui, bondosamente aqui nos acompanhando, é uma missionária, e por causa do reverendo Weber, ela perdeu a função dela de missionária, acredita? Isso é as normas da igreja presbiteriana. O neopotismo não pode. Então, e tem mais parente do reverendo Weber que está envolvido com missões, também por ser ele hoje participante da Junta de Missões. Essas pessoas são obrigadas a deixar o cargo. Depois ele vai explicar, eu queria que ele explicasse isso. É muito bacana isso na igreja presbiteriana. Mas eu quero dizer assim, nós estamos deixando, agora em julho, tem a reunião do Supremo Conselho, então novas pessoas vão ser eleitas, ou da diretoria, alguns podem ser reeleitos para mais um mandato de 4 anos, certo? Mas eu queria só dizer isso. O reverendo Weber, ele era diretor da Junta de Missões, hoje ele é um executivo da Junta de Missões, que bondosamente, pelo bom trabalho que ele tem feito, foi encaminhado a esse cargo. E está desenvolvendo com bastante eficiência, e nós estamos muito contentes com ele lá. Então só gostaria que você falasse sobre isso, os prejuízos da sua esposa, e acho que é o meu cunhado, irmão, não sei, é isso, sobre esse fato, quando alguém assume esse cargo. Se quiser acrescentar mais uma coisa.
O que o Gilberto fala é o seguinte: no momento que eu fui convocado para assumir como membro da Junta de Missões, a gente não pode ter ninguém que receba na IPB e a gente assumir um cargo, como no caso, ser membro da Junta de Missões. E naquele momento em que eu estava assumindo, a minha esposa era missionária na cidade de Arauá, Sergipe. A minha irmã, a Euve, ela é missionária no Maranhão. E ela já trabalhou pela junta na cidade de João Lisboa. E quando eu tive de assumir a junta, as duas tinham de cair fora do trabalho. E a Euve me ligou e disse: tá bom, você entra e tira logo duas, assim, né? Então elas tiveram de sair da função de missionárias recebendo da IPB. São missionárias, mas sem receber pela IPB. E como o Gilberto falou da questão das representações, agora no Supremo Conselho nós teremos eleição. São 6 pastores que são eleitos para ser membros da junta e 3 presbíteros. Entre eles vai haver uma eleição, aí é eleito um presidente, um vice-presidente e um secretário de atas. Aí esse torna-se, a gente chama da diretoria, e eles passam por 2 anos. E no final de 2 anos, uma nova eleição, podendo mudar ou continuar com eles. Então, de 4 em 4 anos, o Supremo Conselho é que elege aqueles que são os membros da Junta de Missões Nacionais. Ok, última pergunta. Ninguém? É o seguinte, o nosso questionário, geralmente ele vai perguntando sobre um pouco da história da Reforma Protestante, que é de onde a Igreja Presbiteriana veio, um pouco da história da Igreja Presbiteriana, um pouco de diferença, se ele sabe diferenciar uma Bíblia, com os livros que a Bíblia da Igreja Católica Romana tem a mais, e geralmente nós queremos saber, naquele questionário, um pouco sobre a doutrina presbiteriana. Por quê? Porque quem vai para o campo, ele vai plantar uma igreja presbiteriana. E ele tem que ter esse conhecimento. Muitas das vezes, alguns ficam nervosos, porque é um questionário só de 9 páginas, né? Aí ficam, às vezes, nervosos. E, para acabar esse nervosismo, a gente faz uma entrevista. E talvez na entrevista, ele diga o pensamento dele correto, né? E a gente pode corrigir naquele momento, ou então ver que nada daquilo que ele escreveu não é o que está no seu coração. E no final do questionário, a gente quer saber que ele fazer uma ordem do culto, ver se ele está justamente naquela coisa. Então, só isso, porque ele vai para o campo, ele vai plantar uma igreja presbiteriana, ele precisa ter esse conhecimento. Por isso, a entrevista consiste justamente nessas condições. Querer saber se ele é um presbiteriano. A entrevista, o questionário é tão fácil que aluno de escola dominical faz muito bem e passa. Algum internauta, André? Poxa, não foi dessa vez. Mas a gente vai conseguir um dia. Pastor, para a gente encerrar aqui, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente sobre missões, que tiver no seu coração. Gostaria que vocês orem por missões. Não só a Junta de Missões, mas pelas missões que a Igreja Presbiteriana tem feito. Hoje nós estamos em todos os estados, tem a presença da Junta de Missões Nacionais, inclusive no Distrito Federal nós temos a nossa presença lá. Então gostaria que vocês continuassem orando pela Junta de Missões Nacionais, pela sua diretoria, orar agora justamente para aqueles que vão estar sendo eleitos e vão estar dirigindo a Junta de Missões Nacionais. Uma das coisas que nós queremos ver, a Junta de Missões Nacionais é daqui. Nasceu em São Paulo, poucos instantes conversando com o reverendo Ayrton, aí disse: olha, a Junta de Missões, na minha época, era lá no SPS, Seminário Presbiteriano do Sul, né? As letrinhas, né, nossas, né?
E ela nasceu aqui e continua, está ali em Campinas. E só que a gente pede a vocês, estejam orando por missões, que o Senhor levante pessoas com o coração disposto a ir aos campos missionários. Nós estamos precisando de pessoas sendo movidas a estudar, a ir para os institutos, para ser encaminhados aos campos missionários. Apesar de dizer que nós estamos na presença em todos os estados, ainda há muitos campos a serem alcançados pela nossa presença. A Igreja Presbiteriana, nós estamos vivendo um bom momento agora. A Igreja Presbiteriana está crescendo nesse momento, então é esse momento que nós devemos aproveitar. Poucos dias nós estivemos numa cidade visitando justamente essa cidade, porque as pessoas queriam uma igreja e queriam uma igreja no estilo da Igreja Presbiteriana. Eram pessoas que já estavam desigrejados, cansados dessas doutrinas que nós temos ouvido muitas vezes na televisão, no rádio, que não está mais alimentando. E eles disseram, nós queremos uma igreja pautada na palavra. E nós estivemos lá, nós fomos conversar com aquele grupo que foram em outra cidade pedir que tivesse uma igreja presbiteriana na sua cidade. Graças a Deus, hoje nós temos uma igreja. O missionário, quando chegou nesse campo, pensando que ia começar do zero, ele começou com 27 pessoas. Então, isso é porque as pessoas estão vendo e procurando igreja que está pautada na palavra. Vocês leiam cada vez mais e mais a palavra, porque é na palavra que a gente se sustenta e a gente pode ficar mais firme no Senhor. Para encerrar de vez, eu queria chamar algum adolescente, jovem que tivesse desejo de orar pelo pastor Hélio aqui, pelas missões. Alguém é voluntário ou vou ter que voluntariar alguém? Eu queria só acrescentar ainda que a Junta de Missões Nacionais, eu não sei se já chegou a mudar, mas ela foi criada em Campinas, começou no Seminário Presbiteriano, no SPS, e depois a igreja adquiriu uma propriedade que está até hoje lá, é a rua Dr. Lourenço Granato, Jardim Lume Cristo, número 79. Então, quem quiser conhecer a sede da Junta Nacionais, vai lá tomar um cafezinho, tem uma bolachinha, sempre tem alguma coisinha boa lá. Você vai conhecer os funcionários, tem livre acesso às nossas dependências ali. Nós tem bastante material ali para evangelização, tem bastante material que você pode contribuir com camisetas, canetas, enfim, bastante coisas aí. O cofrinho, que é o Real Missionário, que o reverendo Epper não falou especificamente dele, mas eu trouxe uma caixa de cofrinho aqui, e a gente sente muito quando esses cofrinhos são desviados, no sentido de todo o pessoal pega, mas não com o destino de arrecadar recursos para os missionários, para a Junta de Missões. Então isso a gente sente um pouco, que aquele cofrinho, quando é dado, a gente pensa no retorno desse investimento, que é um cofrinho que foi confeccionado pela Junta. A gente gostaria que ele retornasse recheado, para a Junta de Missões. Mas eu só usei a palavra novamente para falar que a Junta está aqui em Campinas, sempre esteve aqui em Campinas, é nacional, mas está em Campinas, pertinho de todos nós, e é um prazer, um privilégio para nós recebermos qualquer irmão que quer conhecer. E o Lucas e o Jonas estiveram lá, conheceram, muito assim rapidamente, mas conheceram a Junta. Então está aqui pertinho de nós, tá? E estamos com os braços abertos para receber qualquer membro da igreja ali para conhecer. Já que ninguém se voluntariou, eu vou chamar o Guilherme aqui, vai orar pelo pastor, pela vida dele, ministério. Vamos orar, pessoal. Senhor Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de conhecermos um pouco mais desse trabalho tão importante que são as missões, ó Pai. Te peço em especial por aqueles que estão nos campos, ó Pai,
Que o amor deles em Ti, ó Pai, que a fé deles em Ti se renove a cada nova manhã, ó Pai. E que eles possam saber que o Senhor é com eles, ó Pai. Fica conosco também e coloca no nosso coração o desejo de ajudar e estar sempre mais próximo de Ti, ó Pai. Fica conosco no restante dessa noite, abençoe o pastor, ó Pai, nesse trabalho incrível que ele tem, que o Senhor esteja dando força a ele, a esposa dele, a família dele, que o Senhor esteja com todos nós aqui, ó Pai. É que eu te peço e agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém.
Amém? Pode sentar. Oi, gente, vamos continuar aqui com o nosso culto. Espero que ninguém esteja cansado aí, porque ainda tem bastante coisa aqui ainda. Eu quero chamar aqui de frente o pastor Juan. Eu queria orar de novo. Nunca é demais, né? O pastor aqui vai trazer a mensagem pra gente. Vamos orar por você pela palavra. Senhor Deus, até aqui a gente tem ouvido a Tua voz, Pai. O louvor nessa entrevista, Pai. A gente tem visto a Tua obra, a gente tem sentido o Teu amor. E agora, mais uma vez, eu peço, Pai, para que o Senhor abençoe o Juan, para que essa palavra que ele venha trazer, Pai, seja a palavra do Senhor e toque os nossos corações, Pai. Dá tranquilidade para ele, dá sabedoria, e que a gente possa ouvir a Tua voz, Pai, e sair daqui diferente do jeito que a gente entrou, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O é quase um irmão mais velho para mim. Ele tem essa cara de menino, mas ele é o irmão mais velho. Queria apresentar minha família. A Keila, minha esposa. Fica de pé, amor, para que eles te conheçam. Eles não gostam disso, mas para vocês conhecerem. Essa é minha esposa e ao mesmo tempo é o meu filho, porque ela está grávida com 12 semanas. Ontem nós fizemos um exame de ultrassom para tentar descobrir o sexo da criança, mas das duas, uma. Ou ela tem uma personalidade muito forte, ou ela é bem tímida, porque a gente tentou de todo jeito, mas ele não quis virar na barriguinha pra gente poder ver que sexo ele era. Aqui ela comeu chocolate, ela pulou, andou de um lado pro outro. Eu dei até a ideia dela girar assim, ó, pra ver se ele dava uma voltinha, mas nada funcionou. Do lado dela tá a minha cunhada, Renata, de Belo Horizonte, tá visitando a gente aqui, meu irmão Rafael. E o adolescente lá da igreja, o Marquinhos, ele gosta de me acompanhar onde eu vou. Ele é o meu carrapato, onde eu estou ele quer ir atrás e eu levo ele sempre comigo. Essa é a minha família, eu sou o Juan, eu estudei na FLAM, conheci o Eduardo lá, o Du, tenho 23 anos e sou um dos pastores da Igreja Batista de Água Viva em Vinhedo, a Iba Viva. Talvez alguém aqui conheça. E hoje eu gostaria de trazer a palavra do Senhor para a sua vida, amém? Queria começar perguntando quem aqui tem um sonho. Você tem um sonho? Levanta a sua mão. Quantos aqui vão prestar vestibular ainda? Quantos têm o sonho de entrar em um bom curso? Uma boa faculdade? Quantos já estão numa faculdade, num curso? Quantos de vocês têm o sonho de entrar numa grande empresa, de cursar uma boa carreira? Então todo mundo aqui tem um sonho, né? Pensa bem forte no maior sonho que você tem. Pensa nele aí. Pensou? Gravou ele na sua cabeça? Agora abra sua Bíblia então no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 16. Essa água pode ser minha? Obrigado. 2 Reis, capítulo 3, versículo 16. Para quem não sabe, 2 Reis fica depois de 1 Reis. Espero ter ajudado com essa informação. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Tá bom, eu vou esperar. Mas só um pouquinho, tá? Achei ou pera aí? Tá bom. 2 Reis, capítulo 3, versículo 16. Todo mundo achei? Nenhum peraí? Então vamos lá. Está escrito assim: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Assim diz o Senhor. Para quem não entende o que é cova, fazei neste vale muitas cisternas. Ajudou? Não, eu já imaginava. Assim diz o Senhor, fazei neste vale, fazei neste deserto muitos buracos. Ficou mais fácil? Talvez olhando só para esse versículo, só para esse texto específico, você não compreenda e nem entenda o que
a Bíblia está dizendo, mas por isso eu vou te contar a história desse texto. Mas antes, eu gostaria de orar mais uma vez, mas eu gostaria que você fizesse a seguinte oração: Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu estou vivendo, e eu queria que o Senhor falasse ao meu coração nessa noite. Eu queria que o Senhor falasse aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso ouvir. Que o Senhor quebrante o meu coração para que ele esteja sensível à tua voz. Que o Senhor quebrante o meu coração para que eu consiga ter um encontro com o Senhor nessa noite. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, queremos te entregar as nossas vidas diante de ti nessa hora e te pedir que o Senhor quebrante os nossos corações. Que o Senhor possa falar conosco de uma maneira maravilhosa. Que em meio a tantas vozes nós possamos ouvir somente a tua. Paizinho, que o Senhor possa se revelar a nós de uma maneira que nós possamos te enxergar, que nós possamos te compreender. Deus, que o Senhor ministre de forma particular cada uma dessas pessoas que aqui estão. Que o Senhor possa olhar com os meus olhos, pensar com o meu cérebro, falar com os meus lábios. Que sejam as tuas palavras e não as minhas. E que toda honra e que toda glória seja dada ao teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assim diz o Senhor: fazei neste deserto muitos buracos. Eu vou te explicar agora o contexto, a história desse texto. O rei moabita pagava ao rei de Israel um imposto de 100 mil carneiros e 100 mil cordeiros por mês. Você tem ideia do que isso significa? São 200 mil animais pagos ao rei de Israel como um tributo, como um imposto por mês. Só que o rei de Moabe morre e um novo rei assume o poder. E esse novo rei age com rebeldia, dizendo: olha, essa dívida era da gestão passada, eu não vou continuar pagando esse imposto. E o rei Moabe, ele se revolta e ele decide não mais pagar esse imposto ao rei de Israel. O rei de Israel, por sua vez, fica irado, ele fica macho, pensa no homem bravo. O rei de Israel fica muito bravo. E o rei de Israel faz o seguinte: ele chama 2 amigos. E eu queria chamar aleatório aqui dois amigos. Você. É você mesmo que está olhando para trás, vem aqui. E você? Ele chama 2 amigos, o rei de Edom e o rei de Judá. E eu queria chamar aqui o rei de Edom e o rei de Judá. E eles decidem ir para a guerra, e por isso eles vestem a mesma camisa, eles vestem o mesmo uniforme para ir para essa guerra. Obrigado, é só uma ilustração aqui que eu reparei que a gente estava com a mesma roupa. Eles decidem ir para a guerra e eles fazem o seguinte: eles começam a se organizar. Eles dizem o seguinte: olha, rei de Edom, você vai preparar as armas. Rei de Israel, você vai trazer os mantimentos. E o rei de Judá vai trazer a água. E aí sobem 3 exércitos diante do deserto. Como é o sol do deserto? Qual é mais ou menos a temperatura durante o dia? 50 graus. Então imagine você caminhando com 3 exércitos durante um deserto, num sol escaldante de 50 graus. São muitos animais. E para que serviam os animais? Eles carregavam os mantimentos, eles carregavam a água, eles carregavam as armas que eles iriam utilizar. E ali também tinha muitos soldados e aqueles 3 reis. Só que a Bíblia diz o seguinte: que no 3º dia a água começa a faltar. Na hierarquia rei, soldado e animais, quem fica sem água primeiro? Os animais. E os animais começam a adoecer. E no 4º dia os animais começam a morrer. Se os animais morreram, quem vai passar agora a carregar toda aquela parafernália? Os soldados. Mas no 5º dia a Bíblia diz que a água começa a faltar. E os homens, aqueles soldados, começam a adoecer. E no 6º dia, os homens começam a morrer. E aqueles reis começam a entrar em desespero, porque eles estavam subindo pelo deserto para guerrear contra Moabe, mas o próprio deserto estava derrotando eles. Eles estavam assistindo uma verdadeira tragédia, uma verdadeira calamidade, porque por falta de água, eles estavam perdendo muitos homens. O que você faz quando você passa por um momento de dificuldade na tua vida? Qual é a primeira coisa que você faz?
É buscar Deus, não é? Quando está tudo bem, você vive a sua vida como você fosse o seu próprio Deus. Mas no momento de dificuldade, a primeira coisa que você faz é buscar o Senhor. E é aquilo que aqueles 3 reis decidem fazer. Nós precisamos consultar um profeta. Qual era a missão do profeta? O profeta consultava a Deus para explicar para o povo o que estava acontecendo. E eles decidem procurar um profeta. E aqueles 3 reis saem perguntando durante o exército: alguém conhece um profeta? Alguém conhece um profeta? E ninguém conhecia um profeta, até que alguém se levanta e diz: olha, eu conheço um profeta. O nome dele é Eliseu. E Eliseu está aqui nessa noite. Cadê Eliseu? Eu vi que alguém chamou ele por aí. Cadê o Eliseu? Foi embora? Eliseu foi embora, mas ele vai continuar na história. E alguém levanta a mão e diz: olha, eu conheço um profeta que se chama Eliseu. Mas todo mundo começa a se perguntar: quem é Eliseu? Porque nós conhecemos Elias. Elias era o profeta mais poderoso daquele tempo. Todos conheciam Elias, mas ninguém queria saber de Eliseu, porque ninguém o conhecia. Mas aí alguém se levanta e diz: Eliseu era aquele que derramava água sobre as mãos do profeta Elias, era aquele que serviu Elias e disse que quando ele morresse ele queria receber do Senhor a porção dobrada do poder. Então pensa o seguinte: se Elias era um dos profetas mais poderosos, o que seria a ser então Eliseu? Muito mais poderoso do que Elias. Então aqueles 3 reis abrem os olhos e falam: é Eliseu que a gente precisa. E eles começam a procurar Eliseu no meio daquele deserto, no meio dos acampamentos, no meio das cabanas. E até que então eles encontram, depois de algum tempo caminhando no deserto, a cabana onde estava Eliseu. E eles batem e chamam: Eliseu, Eliseu. E quando Eliseu sai e vê aqueles 3 reis, Eliseu não tinha papo na língua. Eliseu não tinha rodeio não. Sabe o que Eliseu diz? O que tenho eu com vocês? Se não fosse pelo rei de Judá que está aqui, que é meu amigo, eu nem vos atenderia. Sabe por quê? Porque quando está tudo bem para vocês, vocês procuram os deuses dos teus pais, os profetas dos teus pais, mas agora nesse momento de dificuldade, por que vocês acham que eu vos atenderia? E aqueles 3 reis, imaginem a cena, se ajoelham diante de Eliseu e começam a implorar por socorro, por ajuda. Eliseu começa a olhar dentro dos olhos daqueles 3 reis, e olhando dentro dos olhos dos 3 reis, ele começou a enxergar o desespero, o medo, as mortes. E ele olha para aqueles 3 reis e diz o seguinte: vocês querem que eu ajude vocês? Vocês querem? Eu tenho uma condição: que vocês tragam para mim agora uma harpa e um arpista. Uma harpa e alguém que saiba tocá-la. Imagine a cabeça daqueles 3 reis. Eles já estavam caminhando há 6 dias por um deserto, no sol escaldante de 50 graus. E agora, Eliseu, que poderia ajudá-los, pede para arrumar uma harpa e um arpista. Eles teriam que ainda sair pelo deserto procurando isso. Mas eles não tinham outra alternativa. Eles tinham que conseguir a harpa. E eles saem pelo deserto procurando de acampamento em acampamento alguém que tivesse uma harpa e alguém que pudesse tocá-la, e alguém que pudesse tocar essa harpa. Depois de mais algum tempo, depois de mais algumas mortes, aqueles 3 reis trazem a harpa e um arpista e apresentam a Eliseu. Eliseu pede que o arpista comece a tocar. E eu vou ilustrar isso que aconteceu lá. Pode ser? Vou fazer uma ilustração bem rapidinha. Eu não combinei. Qual é o seu nome? Danilo. Eu não combinei isso com o Danilo. Eu não ensaiei nada com o Danilo. Mas eu vou pedir que o Danilo, em algum momento, não agora, Danilo, eu vou te pedir que você toque uma música. Mas, Danilo, não é qualquer música. Quando eu te pedir, eu quero que você toque a música mais bonita que você souber. Eu quero que você toque aquela música que você jamais ousou tocá-la na sua vida. Quando eu te pedir, eu quero que você enche esse lugar da presença do Senhor através da música. Quando eu te pedir, eu quero que você enche esse lugar da glória do Senhor através da música. Na verdade, Danilo, nós não vamos improvisar nada, porque eu já me preparei todo. Quem vai improvisar é você. Então eu vou te dar algum tempo para você ir se preparando espiritualmente para isso. Pode ser? Vai se preparando.
Eu vou dizer algumas palavras e depois eu vou repetir essas palavras junto com a música. Vamos lá? Presta atenção. Você é capaz. Dê a sua vida. Não desista por nada nesse mundo. Foi maravilhoso, não foi? Quem se arrepiou aí? Ninguém? Não foi contagiante? Não foi bom? Tá bom, então a gente vai fazer agora junto com a música, pode ser? Comece a tocar pra gente. Sinta a música. Deixa a música entrar dentro da sua vida. Deixa ela ecoar no seu coração. Deixa ela guiar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não quero, mas Ele quer. Eu não faço, mas Ele faz. Vá em frente, lute, dê a sua vida. Não desista por nada nesse mundo. Se preciso for, morra por causa do Evangelho. Entregue as suas vidas, mas não desista do caminho e nem do sonho que Deus está colocando no seu coração. Para a música. Assim mesmo, de maneira bem abrupta. Como foi? Foi diferente? Foi diferente ou não foi? Eu disse praticamente as mesmas coisas, mas foi transmitido e entendido de uma maneira muito diferente. E enquanto eu falava tudo isso, vocês respondiam assim: toca a música. Eu vou conseguir, eu sou capaz. Lá na minha faculdade eu vou ser o melhor cristão que eu puder. Eu vou ser o melhor filho para os meus pais. Agora eu vou ser um pai e uma mãe diferente. Eu vou ser um cristão que honra a Deus. Pode parar. Mas quando o culto acaba, quando a música acaba, quando você chega na sua casa, quando você chega na sua faculdade, tudo parece ser impossível, tudo parece ser difícil. Quando você está aqui, tudo é possível, tudo é muito fácil. Mas quando o culto acaba, quando a música acaba, as coisas se tornam impossíveis, as coisas se tornam difíceis demais. Por isso Eliseu pediu uma harpa. Porque aqueles 3 reis estavam vivendo uma situação muito difícil. Aqueles 3 reis estavam vivendo uma situação muito complicada. E aí por isso Eliseu pede uma harpa, porque a Bíblia continua dizendo que enquanto o arpista estava tocando aquele instrumento, o poder de Deus desceu naquele lugar, desceu sobre a vida do profeta Eliseu e desceu sobre a vida daqueles 3 reis. Enquanto a música estava sendo tocada, eu vou pedir Daniel para tocar mais uma vez. Danilo. Enquanto a música estava sendo tocada, o poder de Deus desceu sobre a vida do profeta Eliseu. E ele, olhando dentro dos olhos daqueles 3 reis, ele disse o seguinte, versículo 16 e 17: assim diz o Senhor, cavem neste deserto muitos buracos. Vocês não verão a chuva, não verão as nuvens, não sentirão o vento. Contudo, este deserto ficará cheio de água, e vocês, os seus rebanhos, os outros animais beberão. Pode parar a música, Danilo. Imagine a cena. Imagine a cena, aqueles 3 reis estavam cansados demais. Imagine você caminhando 7 dias num deserto de 50 graus sem água. Imagine você caminhando num deserto de 50 graus 7 dias sem água e vendo seus amigos morrerem, carregando um monte de parafernália. Imagine você a cabeça daqueles 3 reis. E agora o profeta estava falando para eles que eles teriam que cavar buracos no meio do deserto, no meio de uma areia fofa. Imagine você que eles não tinham os equipamentos que nós temos hoje. Como eles cavariam? Eram 3 reis. Eles já tinham se humilhado uma vez, e agora o profeta estava falando que eles teriam que cavar. Qualquer pessoa no lugar deles não cavaria. Começa por mim, eu não cavaria. Mas a Bíblia diz que foi por conta do poder de Deus que desceu sobre aquele lugar.
Enquanto a música estava sendo tocada, o poder de Deus desceu sobre aquele lugar, e mesmo sem condições alguma, aqueles 3 reis começaram a cavar. E vejam o que o texto disse que aconteceu no versículo 20. No dia seguinte, pela manhã, a água veio descendo e alagou toda a região. Presta atenção que não para por aí. Por que aqueles 3 reis estavam subindo pelo deserto para guerrear contra os moabitas? E olha o que o texto continua dizendo. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas o atacaram e o puseram em fuga. Entraram em território de Moabe e o arrasaram. Essa história pode nos ensinar muitos princípios, mas hoje a gente vai ficar somente com 2 destes princípios. Olha na sua Bíblia o versículo 15 e me responda a seguinte pergunta: qual foi a primeira instrução do profeta Eliseu? Qual foi? Não ouvi? Traga-me uma. Repare que a primeira instrução não tem nada a ver com a falta de água. A primeira instrução não tem nada a ver com as mortes. A primeira instrução não tem nada a ver com o problema. A primeira instrução não é externa. A primeira instrução é interna. Tem tudo a ver com os 3 reis. Sabe por quê? Eles estavam estressados, com a cabeça cheia de problemas. Eles estavam angustiados. Eles estavam com medo. E tudo que Deus queria falar para eles naquela hora é: acalme, sossegai-vos. Prepare o seu coração, porque eu, o Senhor, vou falar com vocês. Eu não sei como vocês chegaram aqui nessa noite. De coração eu não sei. Mas aquele que Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, diz que esquadrinha a tua mente e o teu coração, e sabe exatamente o que você está pensando agora. Aquele que no Salmo 139, o salmista diz que se você fugir para qualquer lugar, ali ele estará. Ele sabe como você chegou aqui nessa noite. E tudo que ele quer falar para você é: acalme. Fique calmo. Fique tranquilo. Porque eu sou o teu Deus. E eu vou falar o seu coração. Você consegue imaginar Deus falando com Davi aqui na Anhanguera? Você consegue imaginar Deus falando com Moisés na Bandeirantes aqui? Quantas vezes a nossa cabeça e o nosso coração não estão com uma rodovia como essa? Moisés, quando ia ouvir a voz de Deus, ele se retirava e ficava dias em cima do monte, tranquilizando o seu coração, silenciando a sua mente, para conseguir ouvir a voz de Deus. A primeira instrução do profeta Eliseu para a tua vida nessa noite é: acalma a sua mente, acalma o seu coração. Não se preocupe com o que você tem que pagar amanhã. Não se preocupe com o que você vai fazer ao sair daqui. Tranquilize-se, porque Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Você crê nisso? Dá uma olhada no versículo 16 e me respondam: qual foi a segunda instrução que o profeta Eliseu deu aos reis? Não vi? Cavem covas, cavem cisternas, cavem buracos. Repare que a segunda instrução também não tem nada a ver com as mortes. A segunda instrução não tem nada a ver com a falta de água. A segunda instrução também tem tudo a ver com a vida daqueles 3 reis. Sabe por quê? Na história da humanidade, sempre que Deus age, o ser humano ou a criação responde de alguma forma. Exemplo: e disse Deus: haja luz. E houve luz. Houve uma resposta. E disse Deus: não comam da árvore que está no meio do jardim. E o ser humano, mesmo que a resposta seja negativa, sempre há uma resposta. E disse Deus: encham esse deserto de buracos, de covas. E eu te pergunto: qual vai ser a tua resposta nessa noite? Eu estou cansado? O sol está forte demais? Eu estou cheio de dor no corpo? Eu já não acredito, não tenho mais esperança. Juan, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha casa, você não conhece o meu ambiente de trabalho. Qual vai ser a tua resposta para o Senhor nessa noite? Sabe por que Deus escolheu o deserto para que isso acontecesse?
para que ninguém chegasse num culto como esse e dissesse coisas como essas: Juan, você está falando isso porque você não conhece a minha casa. Porque se Deus fez um lugar que era praticamente impossível inundar, alagar, Ele pode quebrar o mais duro coração. Ele pode entrar em lugares que são fortificados. Ele pode transformar vidas que não o reconhecem. Ele pode fazer todas as coisas. Não importa o deserto que você esteja. Se Deus está mandando você cavar, qual vai ser a tua resposta para Deus nessa noite? Estou cansado. Ou você vai pegar uma pá e vai começar a cavar. Se você quer ver a tua vida cheia de água, pegue uma pá e comece a cavar. Se você quer ver o reino de Deus sendo estabelecido nessa cidade, pegue uma pá e comece a cavar. Se você quer ver a tua casa transformada, pegue uma pá e comece a cavar. Se você quer entrar numa das melhores faculdades deste país, pegue uma pá e comece a cavar. Se você quer ter uma excelente carreira, pegue uma pá e comece a cavar. A fé crê antes de ver. A fé não fica sentada. A fé pega uma pá e começa a cavar. Quer ver uma coisa? Quando eu digo fé, qual dessas duas palavras você primeiro associa a fé? Acreditar ou conhecer? Acreditar, não é? Você sabe o que significa acreditar? Acreditar é colocar crédito sobre alguém, sobre algo. Acreditar é colocar crédito e esperar ser remunerado com juros daquele crédito que você coloca. O que nós fazemos com Deus? Acreditamos, colocamos sobre Ele as nossas expectativas e esperamos ser supridos, ser respondidos com aquelas expectativas. Fé não é acreditar, fé é conhecer. Por que o filho do Anderson Silva não tem medo de apanhar na rua? Porque ele conhece o pai que tem, os pais dele. Por que o Eike Batista, os filhos do Eike Batista não têm medo de passar fome? Porque eles conhecem o pai que tem. Por isso nós temos tanto problema com fé, porque nós estamos tentando acreditar em quem nós não conhecemos. Se você conhece o Deus que você serve, você tem fé, porque você sabe que Ele não falha. Você sabe que Ele é poderoso, que Ele venceu a morte. Então, se esse Deus está mandando você cavar, pegue uma pá e comece a cavar. Não fique esperando, não fica dialogando, nem justificando com Deus. Pegue a pá e comece a cavar. Talvez você vai parecer um bobo, assim como Noé apareceu construindo um barco tão grande, num contexto geográfico onde não se precisava daquilo. Mas sabe o que é o mais engraçado nessa história? Noé não mais pareceu um bobo quando a água veio e alagou toda a terra. Talvez você vá parecer um bobo, assim como Abraão pareceu, deixando uma estabilidade financeira, deixando uma estabilidade emocional, uma estabilidade familiar para trás, e perambulando por uma terra que ele desconhecia, indo para um rumo que ele também não conhecia. Mas sabe o que é mais engraçado nessa história? Abraão não mais pareceu um bobo quando ele se tornou o pai da fé, o pai de uma multidão. Ele teve que fazer conforme ouviu. Sabe como você mostra que confia para alguém? Que confia em alguém? Sabe? E Cadu? Normalmente você faz assim: fecha os seus olhos. Vira para cá, assim, vem cá. Fecha os seus olhos, fica com os olhos fechados. Estica as suas mãos. Eu estou atrás de você, tá bom? Cai para trás. Brincadeira, eu não estou não. Senta lá. Normalmente as pessoas demonstram que confiam umas nas outras assim, através de uma brincadeira. Você fala assim: fecha os seus olhos. E a pessoa fecha. Ah, abre a sua boca. Ah, me dá a sua mão. Não é isso que a gente faz. Como que você vai demonstrar que você confia no Senhor? Feche os seus olhos e só abra quando você estiver no local onde Ele quer que você esteja. Feche os seus olhos e só abra quando você estiver fazendo aquilo que Ele te pediu para fazer. Feche os seus olhos e só abra quando você estiver na terra prometida. Ele mandou Moisés caminhar em direção ao Mar Vermelho. Moisés fechou os olhos e caminhou, até que aquilo que ele viu se tornou naquilo que Deus disse. O mar se abriu.
Deus mandou Moisés tocar na pedra. Moisés fechou os olhos e tocou. Ele não ficou dialogando: Deus, mas se eu tocar e não acontecer nada, eu vou perder a credibilidade com o povo, eu vou perder a liderança. Deus, o que o Senhor está mandando eu fazer é algo irracional. Ele não fez nada disso, ele fechou os olhos e tocou, até que aquilo que ele viu se tornou naquilo que Deus disse. O que aconteceu? Da pedra saiu água. Deus mandou Josué rodear o muro de Jericó por vários dias. Josué fechou os olhos e rodeou, até que aquilo que ele viu se tornou naquilo que Deus disse. O que aconteceu? Os muros indestrutíveis caíram por terra. Jesus mandou Pedro sair do barco em alto mar. A gente tem na cabeça uma cena muito bonita, né? Uma noite, uma lua cheia, iluminada, um mar calminho. E aí Jesus vem e chama Pedro, e Pedro sai. Mas a Bíblia diz que o mar estava revolto, que um dos discípulos gritou dizendo: é fantasma. Imagine como estava aquele barco. Se tivesse mulher no barco, tinha até pulado para fora, porque eles estavam desesperados. E é nesse contexto que Jesus fala: Pedro, sai do barco. Todo mundo falando: Pedro, você não vai fazer isso, porque você nem está vendo o que ele está falando. A gente está achando até que é um fantasma. E Pedro, nesse contexto, fecha os seus olhos e sai do barco, até que aquilo que ele viu se tornou naquilo que Deus disse. Ele começou a caminhar sobre as águas. Às vezes o que você está ouvindo do Senhor nessa noite, às vezes o que você tem ouvido de Deus, não combina com aquilo que os teus olhos veem, não combina com aquilo que as pessoas estão dizendo, não combina com aquilo que o mundo está dizendo. Por isso é preciso fechar os olhos e ir até que aquilo que você veja se torne naquilo que Deus disse para você fazer. Os 3 reis se prepararam, eles fizeram uma aliança, eles arrumaram a comida, eles arrumaram as armas, eles fizeram tudo o que estava nas mãos deles. Mas só Deus podia mandar água, só Deus podia mandar a chuva. Talvez você tenha estudado na melhor escola que existe, talvez você tenha feito os melhores estágios possíveis, mas só Deus pode fazer a chuva cair sobre a tua vida, só Deus pode mandar água. Você planta, rega, aduba, mas quem dá vida e dá o crescimento é Deus, não é você. Por isso, se Deus está mandando você cavar, comece a cavar agora. Eu não sei como você está, não sei. Eu não sei quais são as frustrações que você viveu, quais são as desilusões que você tem vivido. Eu não sei o quão esperançoso você está em relação ao teu futuro. Se você perdeu a fé, se você está desiludido, se você já não acredita ou confia tanto em Deus assim. Mas eu vou pedir que a música comece a ser tocada. Danilo, comece a tocar para a gente, por favor. E da mesma forma que a Bíblia diz que enquanto a música estava sendo tocada, o poder de Deus desceu sobre aquele lugar. E mesmo sem condições, aqueles 3 reis começaram a cavar. Eu creio que enquanto a música começar a ser tocada, o poder de Deus descerá sobre esse lugar. E mesmo sem forças, mesmo sem condições, mesmo cansado, mesmo sem esperança, vocês começarão a cavar. Não na sua força, mas na força do Senhor. A Bíblia diz que nós não veríamos a chuva, que nós não veríamos as nuvens se aproximar, que nós não sentiríamos o vento bater em nossa face, mas que a chuva viria e inundaria todos aqueles buracos que foram cavados. Talvez você não está vendo a chuva se aproximar, talvez você não esteja vendo as nuvens se aproximar, talvez você não esteja sentindo o vento, mas a Bíblia diz que se você cavar, o teu buraco será cheio de água. Então cave na tua casa ainda hoje, cave no teu relacionamento com a tua namorada, com a tua noiva, com o teu marido ainda hoje, cave nos teus estudos, cave no teu ambiente de trabalho. Vamos encher essa cidade de cisternas, porque a palavra de Deus diz que na manhã seguinte a água veio descendo da região de Edom e alagou toda a região e inundou toda a região. E se Deus quiser, da próxima vez que nessa igreja eu voltar, eu verei esses bancos lotados,
não de jovens de outras igrejas, mas de pessoas que conheceram a Cristo, amém? Porque essa igreja vai começar a cavar, porque você vai começar. Feche os seus olhos. Faça um compromisso com o Senhor. Diga para Ele que independente de qualquer coisa, você vai cavar. Não porque você acredita em Deus, mas porque você conhece a Deus e sabe que o Deus que está mandando você cavar é o Deus que vai enviar a chuva. Senhor Deus e eterno Pai, queremos ser nessa noite a oferta viva que sobe em cima do altar, que pode descer do altar a qualquer hora porque está viva, mas não desce porque quer mais da Tua presença. E nós queremos ser essa oferta, nós queremos Te conhecer mais, nós queremos Te entregar tudo o que somos, tudo o que temos, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos de vida, tudo diante do Teu altar. Queremos nos esvaziar de nós mesmos para sermos nessa noite cheios dos Teus sonhos, dos Teus projetos e dos Teus objetivos para as nossas vidas. O Senhor certa vez disse para Jeremias que antes que ele nascesse o Senhor já o conhecia e já havia separado uma função específica para ele neste mundo. E o Senhor fez o mesmo com todos nós, porque o propósito vem antes da criação. Então que nessa noite o Senhor revele a cada uma dessas pessoas qual é o objetivo, qual é o propósito, qual é a missão que cada uma dessas pessoas tem dentro das suas casas, dentro dos seus ambientes de trabalho, dentro do seu ambiente de estudo, nessa cidade e onde quer que ela estiver. Fortaleça essas pessoas no Teu poder, Pai, porque de coração a gente está cansado, a gente está exausto, a gente está desiludido com esse mundo. Mas a Tua palavra diz que enquanto a música estava sendo tocada, o Teu poder desceu sobre a vida daqueles 3 reis, e mesmo sem forças, esperança, eles começaram a cavar. Que o Senhor nos dê essa força, esse poder, essa esperança, para que nós comecemos a cavar, e que a gente já comece a Te louvar e Te agradecer, porque a água virá. A água virá. Obrigado, Pai, porque é um privilégio para a gente estar na Tua presença. É um privilégio para nós poder servir, não um Deus feito de barro, não um Deus feito por mãos humanas, mas um Deus vivo que venceu a morte e se faz presente hoje aqui nessa noite. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença, pela Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Agradecer aí a palavra, né? Acho que foi muito bom, particularmente para mim. A gente estava conversando sobre algumas coisas aqui antes de pregar e eu fazendo vários desabafos. Aí de repente vim aqui na frente e prega sobre o que eu estava falando. Brincadeira, né? Não é brincadeira, é Deus falando. Então eu convido vocês para a gente continuar louvando, cantar mais umas músicas aí, para a gente poder encerrar essa noite que até agora tem sido só mais que uma bênção. Amor que vai te levar.
Queria chamar o Felipe aqui, ele vai dar só um recadinho pra gente, e aí a gente canta mais uma, e você faz uma oraçãozinha. Som. O pastor Heber deu pra gente aqui 2 CDs e uma Bíblia. Eu vou fazer o sorteio agora. Deixa eu pensar como eu vou fazer esse sorteio, né? Vamos ver, já que o pastor falou da idade do Du, né? Quem chuta quantos anos o Du tem? Menos os amigos mais próximos. Aí vamos lá. E o Du, né? 22? Aí. A idade do ele falou. O irmão. Fica difícil. O CD vai dar para o pastor, né? Vem aqui. Né? E a Bíblia. Dá porque. Não. Vamos ver. Quem fala. Dá ideia, gente. Quem está fazendo aniversário hoje? Tem alguém? Essa semana? Não. Esse mês. Quem quer falar um versículo da Bíblia para ganhar essa Bíblia aqui? Tem que ser um versículo, não vale disse Jó, né? Disse Jó. Jesus chorou, não vale. Tem que ser um versículo e nem João 3,16. Vai, alguém? Fala, Dilson. Fala, não lembro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho e ao nosso Espírito. Aê! Não falou endereço, não, mas tudo bem. A Jéssica pediu para dar um recado aqui que o Paulo Macarrão, Capelete, o que é a Júlia Fetuti? Ele deixou uns chocolates para vender aqui, R$2. Não é 3 quilos de chocolate, né? Não é aquela barra desse não. Mas é chocolate. Compra chocolate por R$2 e dá um de oferta. Isso aí. Pode dar uma de oferta para junto, né? Então, depois do culto, procurem a Jéssica, porque ela sabe onde estão os chocolates. Né? Mas o que eu faço agora? Só isso? Beleza, obrigado. É tudo aposta. Tá? Se alguém quiser adquirir esses CDs e as Bíblias, contribui com as missões. Vamos orar então, e depois da oração a gente canta mais 1, 2, 3 para encerrar o nosso culto. Então eu vou fazer a oração. Eu peço que vocês coloquem diante de Deus esse momento para pensando em missões, pensando também na sua própria vida. Às vezes a sua vida, o buraco que você deve cavar é que você quer para missões, ou quer dar sua vida para o Evangelho. Não sei. Então coloque-se diante de Deus, nós vamos orar. Deus, grandioso é o Teu nome, maravilhoso é saber o que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, através da nossa vida, no Brasil, ó Deus, através da Junta de Missões, da nossa igreja. Pai, que o Senhor continue abençoando, Pai, cada um dessa diretoria, cada um dos pastores que estão no campo, que tem passado por dificuldades, que passam por dificuldades financeiras, espirituais, emocionais e de qualquer outra natureza, Deus, que o Senhor possa acalmar o coração deles, que o Senhor possa dar, Deus, a Tua direção, Pai, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor sonha para a vida de cada um. Cuida também, Deus, das nossas vidas, Pai, que nós possamos, ó Deus, entender quais são os Seus sonhos para a gente, o que o Senhor quer para a gente, qual o passo que o Senhor quer que a gente dê, Deus. Qual, Deus, o compromisso que o Senhor quer que a gente estabeleça, Deus. Faça, Pai, que após esse culto, após a música parar, nosso coração ainda esteja pulsando com vontade de andar na Tua presença, com vontade de viver o Teu Evangelho, viver o Teu reino. E nós te louvamos por essa noite, te agradecemos por tudo que aconteceu, por tudo que pode acontecer ainda, e que possamos, ó Deus, louvar sempre o Teu nome, com corações limpos, puros e cheios de amor pelo Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode ficar em pé.
Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vida, eu não temerei, não, pois se parei das nuvens, sol deixou de brilhar, só que a ressurreição. A minha vista em Deus, eu sei que não posso entender. É Ele que fortalece em mim. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O teu Deus Santo, eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, eu não vejo o brilho das estrelas, eu não temerei, não, pois se parei nas nuvens, o sol deixou de brilhar, só que a ressurreição. A minha vista em Deus, eu sei que eu posso entender. É Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. É isso aí, gente. Boa noite pra vocês. Quem quiser ajudar, arrumar de novo aqui. Obrigado. Vocês estão liberados.